Olá, gente, boa tarde. Muito feliz de estar aqui de novo, substituindo o Ed Mourão, que não pôde estar no programa Engenheirando desse sábado. Mas a gente está muito feliz com um convidado muito especial. É claro que ele não está aqui nessa tarde, mas ele me deixou com essa responsabilidade de entrevistar uma pessoa incrível que vai conversar com a gente sobre muitas coisas da área da engenharia. E eu estou muito feliz de você estar aí do outro lado acompanhando essa entrevista. Então, diretor, solta a vinheta. E nessa tarde a gente vai conversar com um convidado mais que especial, meu amigo pessoal que eu tive o privilégio de conhecer nessa vida, de fazer parte da minha jornada profissional. E essa pessoa está aqui nessa tarde. Ele é especialista em gestão ambiental e sustentabilidade, é formado pela Universidade Federal Rural da Amazônia em engenharia ambiental. Ele possui experiência como supervisor de sustentabilidade da COP30 e a gente vai conversar muito sobre a COP30 nessa tarde. Ele tem vivência em cooperação de equipes técnicas, elaboração de estudos ambientais, faz parte da única cooperativa de profissionais da área agrária e da engenharia, que é a única. Vamos conversar sobre isso também. Então, nessa tarde, seja muito bem-vindo, Helder Martins. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar conversando sobre a engenharia, sobre engenharia ambiental, mais especificamente, e com você. Então, eu agradeço muito o convite. Muito bom que você aceitou o desafio de conversar nessa tarde sobre isso, mas para a gente começar o nosso papo, vamos engenheirar? Vamos. Muito feliz de te receber nessa tarde hoje e poder conversar sobre tudo que aconteceu durante essa COP. Ano passado tivemos um ano especial, atípico, e especialmente para você deve ter sido muito desafiador, né? Mas antes da gente começar a falar de COP30, que vai ser um assunto que a gente vai conversar bastante hoje, eu queria que tu compartilhasse com a gente, com quem está ouvindo, como que começou a trajetória do Helder Martins? Como que você entrou na universidade? Como foi essa trajetória? Que eu já sei que não foi fácil, mas as pessoas que ainda não te conhecem precisam entender como começou tudo isso. Conta pra gente. Então, a trajetória ela tem um início muito interessante ali em 2011, com meu pai que me orientou, falou, Helder, tenta fazer engenharia ambiental, é um curso que está muito adaptado à tua realidade, era o que eu gostava, ele havia pesquisado e falou, vai ser engenharia do futuro. E eu acreditei nisso. Então, eu fui, prestei vestibular, passei em engenharia ambiental, cursei, formei em 2018 pela UFRA, Universidade Federal Rural da Amazônia, e desde então trabalho com consultoria mais especificamente, né? Então, em 2018, logo que eu saí da graduação, eu já comecei a trabalhar com consultoria, principalmente na gestão de recursos hídricos, tendo em vista que eu havia tido uma experiência muito enriquecedora na SEMAS, no setor de recursos hídricos. Então, eu já saí trabalhando. No mesmo ano, a gente pensou num grupo na UFRA, vamos montar uma cooperativa para desenvolver o meio rural, e a ideia foi muito boa. Então, em 2019, nós fundamos, né, eu sou sócio fundador da Única, que é a cooperativa de trabalho de profissionais de agrárias do Estado, onde é formada por engenheiro ambiental, engenheiro florestal, agrônomo e engenheiros de pesca, e a gente já aprovou muitos projetos no Pará para desenvolver o meio rural. Ainda falando das minhas trajetórias, em 2021 eu tive o prazer de fazer parte do corpo da SEMA, que é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belém, onde eu pude te conhecer e aprender muito. Desde então, eu só venho aprendendo com você. E em seguida, estando do lado de lá do balcão, decidi voltar para o lado de quem escreve os projetos e voltei para a consultoria, que é onde eu estou atualmente, né? Eu passei por um contrato com a Secop, que é a Secretaria Extraordinária da COP, aonde eu pude ter a oportunidade, né? Foi me apresentada a oportunidade
do cargo de supervisor de sustentabilidade da COP30. Pois é, vamos falar desse cargo, que já foi muito legal, tudo isso que você fez antes, mas agora bora falar como foi que tu caiu de paraquedas nessa história da COP30, porque a gente escutou muitas pessoas dizendo que a gente não ia conseguir fazer a COP, a gente teve vários entraves em relação à logística de hospedagem, de alimentação, e como que um engenheiro ambiental formado na UFRA foi enxergado no meio dessa história toda e conseguiu desenvolver o trabalho. Conta pra gente como tudo isso aconteceu. Perfeito. Essa trajetória do herói, né? A gente costuma brincar dentro do grupo da sustentabilidade, como que aconteceu. Em 2025, ainda no meio de 2025, eu decidi focar muito na cooperativa, na Única, e sair um pouco da consultoria. E ainda nesse voltar à cooperação, houve a oportunidade do contrato com a UEI, que é quem organiza os contratos da Secop para a COP30, e eu me inscrevi exatamente no último dia do TR, do processo, e no dia seguinte me ligaram. Eu estava, inclusive, em Dom Eliseu, precisava voltar para Belém, e aí me ligaram, vamos participar de uma entrevista, e eu me inscrevi e fui, né, selecionado. Então, assim, entrar na equipe da Diretoria de Relações Institucionais, que é o DRI, que faz parte da Secop, foi um desafio, assim, desde o primeiro dia, que eu fui contratado numa segunda-feira e comecei a trabalhar na terça. E aí já foi vistoria técnica, já foi adequar. Esse contrato ele veio em setembro de 2025 e a COP foi em novembro. Então a gente teve 2 meses de preparação para organizar. É claro que antes, né, a pasta de sustentabilidade dentro da pasta do DRI já estava sendo desenvolvido, os meus gestores já estavam desenvolvendo, mas a âmbito local, eles precisavam que a gente tivesse uma celeridade para fazer com que acontecesse a sustentabilidade de fato, né? Em 2 meses aqui em Belém. Então, foi um desafio muito... Além de você, tinham outros paraenses envolvidos ou você era o único paraense envolvido nessa equipe? Perfeito. A Secop, ela foi dividida em algumas diretorias e a diretoria que eu mais tive contato foi a de infraestrutura e a diretoria de relações institucionais, que é a qual eu respondo. Na infraestrutura, nós tivemos muitos profissionais paraenses, que eu já conhecia, né, da vivência, só que enquanto a gente fala de sustentabilidade, apenas eu e a minha parceira, Joana Massari, que foi uma professora também nesse processo todo, ela é a outra paraense que ficou também como supervisora de sustentabilidade. Então foram 2 vagas para a sustentabilidade no Pará. E, além de vocês dois paraenses, tinham outros profissionais de outros estados compondo a equipe ou não? Sim, na Secop, quem estava organizando antes de setembro toda a parte da sustentabilidade é um responsável de Brasília. A equipe é formada basicamente por cariocas, tem um pessoal ali de Brasília, tem também um pessoal do Sul, mas ali, então, de paraense mesmo, eu diria que tem uns 20% em toda a equipe da Secop. E a experiência de ter vivido isso, porque eu participei da COP, a gente teve inclusive um programa aqui na TV Livres, que foi a central da COP30, eu participei indiretamente, eu já me achei, né? Porque imagina, nunca isso tinha acontecido antes. Eu imagino para você o privilégio e a satisfação de fazer parte de muito perto da equipe, né? E como que isso mudou a tua vida como engenheiro ambiental? É sempre bom lembrar que ser lembrado é importante, né? Então, eu tenho muitos bons amigos. Inclusive, o processo seletivo, quem me enviou foi um engenheiro de alimentos muito bom, que falou, olha, eu acho que essa vaga se adere muito a você. Foi quando eu submeti e fui aprovado, né? Então, quando eu entrei, eu consegui perceber que o desafio era muito grande. O desafio era demais. Eu fiquei, será que eu sou de fato capaz? E no terceiro dia, eu falei com a Joana, é muito o que a gente faz. Eles precisam muito da gente, porque quem conhece Pará somos nós, quem conhece a legislação da região somos nós, quem conhece todos os meandros para conseguir que a sustentabilidade seja de fato executada aqui somos nós. Então, a gente se empoderou muito rápido. A gente costuma dizer na trajetória do herói que Joana e eu viramos coordenadores da sustentabilidade, não só supervisores, porque foi preciso, a gente precisou liderar e isso foi posto à prova e nós conseguimos. Quando eu digo posto à prova, vocês precisam conseguir
essas certificações. E nós fomos lá e conseguimos. Vocês precisam sanar um problema que Belém não conseguiu ainda de resíduos. Então, nós fomos lá e conseguimos, com muita articulação intersetorial, para conseguir atingir as metas mínimas que nós havíamos posto no nosso plano de sustentabilidade. Então, assim, participar de perto foi entender, de fato, que o profissional, a Amazônia dele é muito bom. Ele sabe muito o que ele está fazendo, principalmente quando as especificidades da nossa região já nos colocam um desafio diário. Então, todo dia eu passo por um desafio diferente, que na COP30 eu pude ver que é só mais um dia meu aqui engenheirando na Amazônia, né? Então, foi desafiador, foi muito interessante, foi um network incrível e para mim ainda está funcionando, né? Nós fomos contratados ali em setembro. Ainda não acabou para você, né? Ainda não acabou. Nós fomos contratados em setembro para a montagem do evento, ali no Parque da Cidade, então passou por esse processo de montagem. Depois, o evento, que a gente entende como a parte de operação, né? Então, montagem, operação e agora desmontagem. Então, na equipe toda que foi contratada, no Pará só tem eu agora, como o supervisor de sustentabilidade até abril, quando finalizar de fato todo o processo de desmontagem das duas zonas, tanto da Green quanto da Blue Zone. Incrível. E entendendo como tudo funcionou, eu quero entender com você. Porque a gente sabe que os desafios estão postos e você é uma pessoa que é movida a esses desafios. Então, você contou que vocês relacionavam com outros órgãos, tinha a parte burocrática do processo, mas também tinha a parte da engenharia, né? E a gente mora numa cidade, a gente está dentro de um estado que a gente sabe que a questão de resíduos sólidos não é inerente da capital, os 144 municípios passam por isso. E aí eu imagino que gerenciar os resíduos sólidos de um evento internacional daquele tamanho que foi a COP30 deve ter sido um dos principais desafios. Então, eu queria entender de você, como engenheiro ambiental, como foi organizar e gerenciar toda essa quantidade de resíduos. Perfeito. Em se tratando de resíduos, mais especificamente, a Belém só tem um aterro sanitário, né, que é o consórcio ali de Marituba. Então, a gente precisou de alternativas para todos os tipos de resíduos alinhados com o HCA, que é o nosso acordo sede. Então, a COP30 ela foi instalada à luz de uma resolução de um acordo internacional. Então, não bastava só tratar resíduos considerando ali 2.305, a gente precisava de atender as ODS, atender 2.305 e o que viesse. Então, a gente precisou conciliar muitas coisas. Uma delas foi com as cooperativas, considerando que não podia só enterrar, a gente precisava desviar de aterro, então a gente precisava reciclar muito. Então, já no nosso plano de sustentabilidade para resíduos sólidos, foi o que foi mais, assim, elogiado pela ONU, né? A ONU veio e, antes de mais nada, vamos ver como eles estão nos recebendo e o que eles planejaram para nos receber. E aí o plano de sustentabilidade, foi muito objetivo, ninguém inventou a roda, não teve nada demais, mas foi muito objetivo. A gente entende que ali a coleta seletiva, do jeito que é posto, as 5 cores, às vezes até confunde a grande massa em eventos e acaba que a gente não consegue, de fato, segregar os resíduos devidamente. Então, foi pensado em 2 tipos de resíduos apenas, compostável e não compostável, somente. Então, durante o evento, vocês puderam ver que foram só lixeiras azuis para não compostável e marrom para compostável. Outra coisa muito interessante ainda, em se tratando dali da parte que a gente controla, né, o que era possível controlar, a gente fez junto com o catering que todos os fornecedores de alimentos utilizassem materiais compostáveis. A palavra biodegradável, ela não era persona não grata, ninguém podia usar. Biodegradável não, é compostável. Então, tudo deveria ser compostável para futuramente usar numa composteira. Então, esse trabalho começou antes com os fornecedores dos alimentos para utilizar esse tipo de embalagem que facilitaria o pós-geração desses resíduos. Porque não gerar não era possível, ou era? Vocês pensaram nessa possibilidade? Do resíduo zero, não, né? O resíduo zero, não. Houve uma tentativa ali do lixo zero, uma certificação, mas considerando a nossa realidade, foi quase impossível.
A gente alcançou uma meta muito boa, essa meta ela vai ser divulgada no plano de sustentabilidade, ou melhor, no relatório de sustentabilidade da COP30, mas a lixo zero é impossível. Inclusive, a certificação lixo zero ela vem para 95%, né, de desvio, então a gente não conseguiu essa meta. Mas assim, não gerar não era possível. Ia ser gerado, né? Então, se vai ser gerado, qual a melhor forma de mitigar esse tipo de geração? Como fazer com que desse certo? E aí, muitos acordos foram feitos. Nós recebemos em Belém, pela gestão agora da CESEL, uma composteira que é muito, muito boa e ela trata 5 toneladas de resíduo orgânico, né, por dia. Então, esse é mais um legado da COP30 quando a gente fala de resíduos. Ainda falando sobre a nossa gestão, não era possível mandar para uma empresa de reciclagem, ou até era possível, mas na verdade a gente preferiu usar as cooperativas. Então a gente, juntamente com a CESEL, na prefeitura, organizou as cooperativas para que elas nos atendessem. Então nós tínhamos 3 pontos de coleta de resíduos espalhados na Zona Azul e na Zona Verde, onde as cooperativas iam lá, triavam e depois transportavam e tratavam esses resíduos. Então a gente conseguiu ali a nossa meta máxima possível para a gestão de resíduos muito pelas cooperativas. E aí o que não era possível mesmo, a gente destinou para o aterro sanitário. E isso tudo vai estar mensurado e disponível para todo mundo no relatório de sustentabilidade que vai sair em abril. É isso? Então, todos esses números que a gente está conversando agora, todo mundo que está em casa vai poder acessar nesse relatório que deve estar sendo concluído. Exato. A gente considera 6 meses após o término, né, do evento ainda, para poder publicar o relatório de sustentabilidade. Esse relatório de sustentabilidade, ele é muito robusto, que aí também ele meio que espelha o que foi durante o evento. Quando nós entramos ali em setembro, a primeira coisa que nós nos deparamos foi com o plano de sustentabilidade dividido em grupos de trabalho. Então, nós tivemos 8 grupos de trabalho, considerando resíduos sólidos, comunicação, recursos hídricos e energia, acessibilidade, inclusão social. Então, foram vários temas de grupos que a gente vai agora responder no relatório de sustentabilidade a cada um. E cada um desses grupos fizeram relatórios muito robustos de tudo. Então, quanto de carbono foi aposentado, quanto de resíduo foi gerado, qual a destinação, quantas pessoas foram impactadas. Então, todos esses dados vão ser divulgados no relatório de sustentabilidade. A gente conseguiu fazer durante a COP30 o reuso da água? A gente conseguiu diminuir essa quantidade? Como que foi a parte de gerenciamento de recursos hídricos? A gente só ouviu falar muito de resíduos. Mas e como foi? A gente está, lógico, na Amazônia, cercado por água, a gente sabe que a quantidade de água para a gente não é um problema, mas a qualidade é. Então, como que vocês pensaram no Departamento de Sustentabilidade de fazer esse equilíbrio desse reuso da água? Não sei se foi possível, se utilização da água da chuva, não sei, conta pra gente como foi. Perfeito. Toda a gestão de recursos hídricos do evento, ele precisou passar por uma etapa que a gente chama muito importante de credibilidade do fornecedor. Eu precisei visitar todo mundo que iria fornecer algum tipo de insumo para o evento. Então, quando nós pensamos em água, quem que vai nos abastecer? Não tem poços no parque da cidade suficientes para atender a quantidade que foram, né, de pessoas. Então, pensou-se em água potável com caminhão-pipa. Então, pensou-se em uma empresa. No momento em que chegava, a gente já pensava, vamos montar uma visita, vamos marcar essa visita, fazer a análise dessa empresa, ver se de fato essa empresa está de acordo, tem as licenças ambientais, tem os alvarás de vigilância sanitária, tudo de acordo. Então, o evento ele foi abastecido por água potável a partir de caminhões-pipa e o efluente também. O efluente ele foi utilizado bigger bags de 50 metros cúbicos em cada um dos banheiros. Então, tudo que foi gerado de efluente no evento, ele foi para Big Bags e depois foi para uma estação de tratamento, que também nós checamos as licenças dos fornecedores. Então, foi garantido a sustentabilidade através dos fornecedores. Essa parte de checar as licenças, né, todo esse procedimento correto,
ele, quando falava COP30, era diferente? Era mais celery? Já me disseram que quando a gente usava a palavra COP30, tudo acontecia, era como se fosse uma palavra, o abracadabra da minha época era como se fosse COP30. Falou COP30 era um negócio que acontecia rápido. Tu sentiu isso também? Sim, sim. Foi muito interessante quando nós entramos logo na COP, né, na Secop, tudo era COP30 e abria portas de fato. A gente costuma dizer e brincar no nosso meio que é a série A da sustentabilidade. Então, ninguém podia dizer não. A gente precisava daquilo e o governo federal estava precisando daquilo. E a gente precisava daquilo para a ONU. Então, era tudo muito grande, era tudo muito urgente, era tudo precisa. Se considerar Blue Zone, né, você imagina que é um espaço que é da ONU, não é do Brasil. Então, as coisas ali tinham que ser mais rápidas. Então, era uma palavra que abria com certeza portas. As pessoas tiveram muito problema em entender essa questão de estar em Belém, de ter essa organização federal por trás, né, de tudo isso, mas que a gente só era anfitrião, tudo era por conta da ONU. Eles tinham as seguranças específicas, eles dominavam o lugar. Então, muita gente, eu acho que demorou um pouco a entender como tudo isso funcionava e achava que a gente podia, ei, liga aí pro fulano, manda eu entrar. E não é, né? Foi tudo muito bem organizado e orientado por essas pessoas da ONU que faziam com que, de fato, acompanhavam de perto todo esse processo, né? Perfeito. O Acordo SED foi exatamente isso. O Acordo SED fecharam com o Brasil. Brasil, você tem um escopo a entregar. E quem vai avaliar se esse escopo está de acordo com o acordo é a própria ONU. Então tinha parâmetros e metas com prazos para que tudo acontecesse da melhor forma possível. Exatamente. Então, tinha que cumprir, tinha-se que atender 100% dos acordos, né, do acordo que foi considerado, das ODS, tinham que ter sido cumpridas todas e a gente atendeu a isso. Então, quando nós, ali antes de início de novembro, a ONU chega para a cúpula dos líderes. E ali já começa, antes mesmo do evento, né, começar, no dia 2, já começou a cúpula dos líderes, onde já se ensaia o evento. E aí a ONU já chega um tempo antes e começa. Acessibilidade, como que tá? Vocês conseguiram tudo da acessibilidade? Nós tínhamos uma equipe de acessibilidade incrível. Foram montados logística de ônibus exclusivo para pessoas com algum tipo de mobilidade afetada. O evento inteiro foi pensado acessível. Então, todos os banheiros tinham banheiros, e isso estava descrito no Acordo SED, então a gente precisava cumprir. Então, quando a ONU chega, ela já começa a vir com checklist. Olha, foi feito, foi. Foi feito, foi. Então, foi à luz do Acordo SED e do nosso plano de sustentabilidade que se deu o trabalho da sustentabilidade na COP. E deu tempo COP. de cumprir tudo? Ou a gente levou alguns puxões de orelha nesse processo todo? Eu considero que os puxões de orelhas que aconteceram, eles vieram por não da equipe não conseguir entregar, mas da realidade que aqui se encontrava, dificultou o processo. Então, por exemplo, eu sempre vou falar de resíduos porque foi o nosso maior pedra no sapato, né? Foi o resíduo sólido, mas a gente precisava cumprir mais, trazer mais, era uma meta muito ousada nossa, né? De lixo zero, e nós não conseguimos mais. Todo o resto foi elogiado, por exemplo, as embalagens não compostáveis, que a gente espera que, inclusive, a COP31 utilize, né? Foi super novo, nunca, nenhuma COP havia feito isso. Aí Belém chega que não tem 4% de coleta de resíduo coleta não, desculpa, reciclagem de resíduos, e a gente vem e apresenta uma estratégia dessa. Então, eles viram, não sabiam, não conheciam e ficaram bem impactados, né? Bem surpresos com a nossa entrega. Quando a gente fala dessa questão de sustentabilidade, a gente sabe que tem um custo diferenciado, né? E quando vocês pediram para que esses fornecedores tivessem essas embalagens compostáveis, isso gerou um tipo de custo para esses fornecedores ou isso não foi computado? Então, os fornecedores eles tiveram algumas reclamações em relação ao que era exigido no plano de sustentabilidade. A gente já esperava. Por já esperar, a gente também facilitou muito. Então, nós entramos em contato com todos os fornecedores no Brasil de embalagens compostáveis.
É claro que a proporção de embalagem de plástico normal para compostável é muito grande. Inclusive, isso impactou o preço, e preço da alimentação foi o assunto mais debatido na primeira semana da COP30, até entender o porquê se chegou naquele valor, né? Então, se a gente quisesse mesmo um evento sustentável, precisava se pagar, sabe? Esse desafio foi muito grande para que algumas poucas pessoas reclamando, né, pudesse fazer com que as nossas metas não fossem alcançadas, e nós alcançamos. Nós tínhamos muitas metas, cada GT tinha meta específica a se cumprir. No GT de inclusão social e acessibilidade, o catering, que é quem fornecia, né, toda a alimentação, eles estavam envolvidos. Por exemplo, uma meta para além de preço era incluir 30% da agricultura familiar nos produtos. Então, a gente conseguiu essa meta, mas também foi muito complicado. Imagina você, uma fornecedora de alimento de coxinha, incluir 30% da agricultura familiar no teu insumo. Então, foram não somente as embalagens, mas muito outros detalhes que chegavam, né? E acabou que os fornecedores ficaram um pouquinho chateados com isso. E conta pra gente como eram os bastidores desse gerenciamento de resíduos, porque a COP tinha um horário para começar e para terminar, mas a equipe que estava trabalhando por trás ficava, eu acho que quase tipo 24 horas, devia ter um turno. E essa geração de resíduos era diária, então a periodicidade de recolher isso também era diária ou vocês conseguiam armazenar em algum lugar? Perfeito. Para a gestão de forma mais operacional do resíduo sólido, a Blue Zone havia 2 áreas de armazenamento temporário e a Green Zone apenas uma. Na Blue Zone, o espaço da ONU tem um horário limitado, então eles só podiam retirar resíduo de 10 da noite às 6 da manhã, então era madrugada, tinha uma equipe que virava. Eu mesmo já perdi alguns dias virando, porque era importante, a gente precisava, eu queria estar ali vendo acontecer, era meu resultado, então eu estava ali. Para além dessa questão de armazenar, que era um problema, a gente não sabia, a gente não esperava, ou melhor, até tinha alguns números, por exemplo, 15 mil, 30 mil, a COP de Baku trouxe 15 mil pessoas para a Blue Zone, e a gente esperava um público, mas não era certo esse público, então a gente organizou os espaços, a proporcionalidade do que a gente esperava. Acabou que foi muito maior do que tudo. Na Blue Zone a gente recebeu 42 mil pessoas no período, enquanto que na Green Zone foram 291 mil pessoas. Então teve um dia na Green Zone que nós batemos 23 mil pessoas simultaneamente ali. Então era muita coisa. A geração de resíduo é muito impactada por isso. As equipes de limpeza, elas precisaram ser muito rápido contratadas, treinadas para poder atender. Então foi muito desafio. Imagino. O papo tá muito bom, mas a gente vai precisar dar uma pausa para tomar um copo de água, mas a gente já volta rapidinho, intervalo. Barbearia de qualidade, aqui no bairro da Batista Campos. Estrutura de qualidade para atender você. Atendimento e serviços que fazem você voltar. Bem na Dom Mourão. Estamos localizados na Conselheiro Furtado 657, Batista Campos.
O que você precisa, aqui nós fazemos. Temos um combo para cada necessidade sua. Aqui, nós ainda temos o cartão Fidelidade. Quanto mais você vier aqui na Dom, você ganha um serviço de graça. Dom Mourão, além do corte preciso, conforto sem medida. Não perca tempo, agende seu horário. Você que precisa de serviço de qualidade de engenharia, essa mensagem é para você. Aqui nós transformamos necessidade em resultado, no planejamento e na execução. Entregamos serviços com eficiência e agilidade. Você escolhe o combo ideal e a nossa equipe cuida do resto. Aqui na Ed Engenharia, cada detalhe importa. Nós entendemos que nós não construímos apenas obras, prédios, casas, nós construímos sonhos. Entregamos confiança, credibilidade e segurança. E o nosso padrão de qualidade começa desde o projeto e só termina no último parafuso. E para facilitar ainda mais, criamos combos especiais de serviço que reúnem exatamente o que você precisa sem complicação. Atendimento humanizado, compromisso em nossos processos e alta performance em nossas regras. Entre em contato, fale com o nosso time, descubra o combo perfeito para você e vamos juntos construir o seu resultado. Estamos de volta no nosso segundo bloco desse papo muito incrível sobre COP30, com um convidado mais que especial, meu amigo pessoal, uma pessoa que eu tive o privilégio de conhecer como profissional, faz parte da minha jornada. E a gente está conversando hoje sobre as experiências de um paraense participando efetivamente da COP30. A gente sabe que foi um evento mundial com vários desafios, mas que sobrevivemos a todos eles. E a gente está ouvindo os relatos e a experiência que o Helden Martins teve participando efetivamente, colocando a mão na massa nesse evento que aconteceu no ano passado aqui em Belém do Pará. E eu tenho certeza que foi um divisor de águas para muita gente. E a gente vai continuar conversando sobre isso. Então, Martins, eu queria entender contigo quais foram os aprendizados na prática que você, como profissional, que pôde exercer, que pôde estar lá nesses bastidores, viver isso. Imagino que deve ter sido dias bem intensos, né? E qual foi o que fica de COP30 para o Helden Martins? Perfeito. Acredito que o aprendizado pessoal foi imenso. Eu pude conhecer pessoas incríveis que cada um ali na sua formação conseguiu contribuir um pouquinho para a equipe e para mim especialmente. Nós tivemos biólogos, arquitetos, sanitaristas, todos muito alinhados com o propósito da COP30. Então, eu entendi principalmente que eu sou engenheiro, eu me considero um engenheiro consultor, eu sei licenciar, eu sei dos processos, eu sei das resoluções para licenciar, mas sustentabilidade era um tema um pouco distante, não só para mim, mas eu acredito que para a região sustentabilidade ainda é muito novo. Então, usar Belém como o centro, o palco do mundo da discussão climática foi muito importante e eu entendi que Belém passou a entender melhor o que é. E eu acho que o que eu aprendi é que eu não sou, acho que a consultoria ambiental, ela foi 1% do que eu tive que fazer de sustentabilidade no evento. Então, com certeza, eu aprendi muito com o COP30. Que bom. Conta pra gente como foi a experiência de treinar, capacitar, se relacionar com não sei quantos mil voluntários, tu tem esse número, mas eu sei que foram muitas pessoas e também fazer parte desse escopo, dessa organização, treinar essas pessoas e como que funcionou isso na prática? Perfeito. Foi uma experiência realmente muito, muito desafiadora. Subir ao palco do Margaridas Kibazapa e falar para 1.500 voluntários foi bem difícil, mas principalmente considerando que não eram só voluntários, que a gente pensa assim, voluntários,
galera do segundo grau. Não, tinham voluntários que trabalham comigo na consultoria. Então, eram voluntários extremamente especializados. Ali, pelo menos 500 pessoas falam inglês fluentemente, que foi uma barreira, né? Inclusive para mim, durante a COP30, a língua. E foi muito difícil, porque a gente precisava falar de forma muito técnica para pessoas que de diferente nível de conhecimento, aí pô, tinham mestres na plateia e também pessoas que estavam ali no segundo grau, que estão, né, querendo participar de alguma forma da COP30. Então foi bem desafiador. Esses 1.500 voluntários eram todos paraenses ou a gente teve voluntários de outros estados? Todos paraenses. 1.500 voluntários paraenses. E aí, esses voluntários eram divididos pela afinidade da língua que eles tinham? Então, criava-se o grupo do francês, do espanhol? Como que funcionou isso? Então, a pasta de voluntariado é também da mesma diretoria que a sustentabilidade, que é a DRI, a Diretoria de Relações Institucionais. Tiveram ali pessoas super dedicadas ao voluntariado que fizeram exatamente este crivo, né? Então, para ser voluntário, houve uma pré-seleção. Antes mesmo de que eu pudesse fazer parte da equipe, já estava aberta a solicitação lá, o processo para voluntariado. E aí, inicialmente, você faz um perfil social e depois faz uma prova. E a partir da prova, você passava para uma segunda etapa, que era uma entrevista. Para quem era falante de alguma língua específica, a entrevista era nessa língua específica, e aí foi assim que foi selecionado, né? Foram selecionados os voluntários para cada setor. E cada pasta tinha um número específico de voluntários. Então, na sustentabilidade, nós tivemos 10 voluntários que trabalharam ali com a gente incessantemente. Também foram mais braços e pernas e olhos que nós precisávamos, e eles chegaram assim, um parabéns especial para os voluntários da acessibilidade, que eles foram também incansáveis. Eles pegavam cadeira de rodas para receber o pessoal na porta e corria, e assim, foi pensado em tudo, desde o cordão girassol para alguma deficiência invisível, tiveram também alguns aparelhos auriculares, tinham uns tradutores de libras. Então, o evento inteiro foi muito acessível e os voluntários participaram de forma muito direta. Nós tínhamos voluntários muito especialistas assim no que fazem, sabe? Então foi muito... E funcionava por escala? Eu queria entender, porque era muita gente, 1.500 pessoas, mas a gente teve uma semana, 10 dias de COP, de evento, e como que funcionava isso? Existia uma escala para que eles iam, se dispusessem, se apresentassem, como que funcionou isso? Funciona exatamente assim, era uma escala manhã e tarde. Então, manhã vinham 5 pessoas, de tarde vinham mais 5, e aí... Para as duas zonas, né? Na Green e na Blue. Para as duas zonas, exatamente. A gente acaba que quando entramos na parte dos bastidores da COP30, todos os voluntários tinham ali a credencial para acessar a Blue. Livre acesso. Livre acesso, tanto a Blue quanto a Green. Então, acaba que eles não foram divididos em zona. Então, eu achei que tinha a equipe da Green e a equipe da Azul. Não, era todo mundo junto e misturado. Era todo mundo sustentabilidade. Mas por escala, exato. Era todo mundo sustentabilidade. Durante o evento, nós pensamos no nosso GT de monitoramento, que aí monitora tudo, um programa feito por IA mesmo no WhatsApp, onde todas as não conformidades, as possíveis não conformidades, né, eram identificadas. E houve o treinamento dessa equipe de sustentabilidade dos voluntários para que eles conseguissem entender e enxergar o que seria uma não conformidade. Então, olha, a lixeira está fora do lugar, o saco está errado, a tampa não está fechada, a torneira está quebrada, essa torneira está vazando, tem banheiro que está sem água. Então, os voluntários, eles passeavam durante as duas zonas, verificando não conformidade. Eles foram treinados para isso. E aí, imagina, né, 5 pessoas andando o parque da cidade um dia inteiro, então a gente precisou dividir manhã e tarde. Entendi. Eu não posso deixar de tocar nesse assunto, porque foi um assunto que foi muito debatido na época. E eu queria entender com você, nesse bastidor, onde você estava quando a gente aconteceu aquele princípio, o início de incêndio, o que de fato aconteceu. A gente escutou tantas especulações sobre isso, a gente ouviu tanta coisa, mas o que ficou para mim é que foi um incidente que foi resolvido em minutos. Imagino que
nunca imaginamos que a gente pudesse resolver esse princípio de incêndio tão rápido. Mas conta pra gente, a título de curiosidade, o que de fato aconteceu. Então, no horário do ocorrido, nós estávamos, por um acaso, com o fiscal, o auditor, né, da certificação 20121, que é a sustentabilidade de eventos. Estávamos no restaurante Sociobil, que nós chamávamos, né, que era o restaurante ali da força de trabalho. E estávamos almoçando quando uma amiga passa no nosso fone, olha, tá tendo incêndio. E aí foi o momento em que todo mundo ficou, né, sobressaltado, mas também mantivemos a calma. Vamos lá, vamos evacuar. Então, o Sociobil funcionava no hangar, dentro da Blue Zone, e o incêndio foi muito próximo do hangar. Então, nós saímos para a primeira saída do hangar, que dá acesso ali pela Dr. Freitas, e do caminhar do restaurante até a primeira saída, o sinistro já tinha sido apagado. Foi minutos, né? Foram 6 minutos. Foi interessante porque em algum momento se pensou, né, ter posto em xeque a certificação e, na verdade, não. Foi algo que precisou ser, claro, dado uma atenção maior, mas os brigadistas foram muito bem elogiados porque realmente contiveram todo mundo, acalmaram todo mundo, não se criou um pânico igual fizeram, né, alguns relatos. E, principalmente, ficou muito evidente a questão de passar o que era uma zona da ONU, devolveram para o Brasil, para que o Brasil pudesse entrar e fazer o papel dele, né, do Corpo de Bombeiros, e voltar e depois devolver de novo para a Blue Zone. Ou melhor, devolver para... Celery. Isso Muito tudo celery. aconteceu de forma eficiente, porque tu não tem como Exatamente. esperar, ei, libera aí a zona para eu poder entrar, uma autorização vindo sei lá de onde para te poder fazer isso. Então foi tudo muito rápido, tudo que aconteceu. Exatamente. Então, acabou sendo visto com bons olhos, inclusive a parte dos equipamentos, né, anti-chamas, a lona toda. A gente pensava, se isso aqui pegou fogo, o Vai evento espalhar muito inteiro, rápido. o evento inteiro ele é com lona, né? São tendas. E aí a tenda ela é anti-chamas e ficou provado, né, da pior forma possível, mas ficou provado que ela era eficiente. Eu lembro que na época a grande mídia, né, publicizou isso de uma forma pejorativa, tentando dizer que, tá vendo, sabia que isso ia acontecer, enfim. Os outros estados que queriam que a COP não acontecesse aqui deram muita ênfase nisso, e eu lembro perfeitamente sobre esse tempo de resposta, que foi muito rápido, muito celery, apesar de ter essa burocracia que você disse, devolve para o Brasil, devolve para a ONU, faz... A gente conseguiu responder isso de forma muito rápida e as pessoas envolvidas, né? Todo mundo muito bem treinado, todo mundo muito bem com a postura correta para aquele momento. Então, ficou de lição, é claro que ficou todo mundo muito assustado, ficou todo mundo falando o que bem quis e o que não quis, mas o que ficou para mim da experiência é que funcionou. Se a gente tiver treinamento, se a gente tiver, né, as pessoas postas naquele momento certo, na hora certa, funciona. Perfeito. Eu penso assim, eu sou um rebatedor ávido de qualquer pessoa que fala que a COP30 não tinha que estar aqui em Belém. Para mim ela precisava e que bom que veio. A Amazônia, ela é tema da COP30 desde a COP1. Todo mundo fala de Amazônia, todo mundo fala sobre o Brasil. E ninguém nunca tinha vindo aqui. Ninguém nunca veio em Verdade. Belém, na Amazônia, de fato, para tratar do assunto. Então, por que não? E que bom que veio, né, para cá. Vocês conhecem a realidade do belenense, do paraense e do amazônico, né? E, assim, tivemos muitos treinamentos, e todos foram postos em prática ali durante o sinistro. A equipe passa por DDS, que é aquele diálogo diário de segurança, todos os dias, desde a montagem até agora a desmontagem. A segurança do trabalhador, ela é tema principal junto com sustentabilidade desde o dia 1. Então, eu consigo ver isso muito no dia a dia, na rotina. Então, antes de qualquer coisa, eu tenho que fazer o DDS com a equipe. Então, isso está relatado, isso tem relatório, eu tenho que fazer foto de tudo, com coordenada, ponto geográfico e tal, tudo bonitinho para que a gente consiga entender, né, que, olha, se acontecer tal coisa, a gente está preparado para isso. E se alguém questionar, a gente está aqui, ó, tem respaldo, a gente cumpre o protocolo. E que bom que a gente teve, né, esse cenário lá de incêndio, mas que foi resolvido muito rápido. Pois é, eu fiquei com essa sensação de que
aconteceu e que bom que a gente conseguiu ter essa resposta e não teve prejuízo para o evento, né? Porque a gente pensou que fosse adiar, que fosse ter que postergar, que fosse ter que, né, passar para as semanas e pelo contrário, a gente conseguiu manter a programação. E o mais interessante é que não se perdeu as certificações, né? A gente ouviu muito nos bastidores exatamente isso. Tá vendo? Sabia que não ia dar certo, tá vendo? Agora não presta, agora tira as certificações e de fato foi um incidente, mas foi um incidente contornável e que não houve prejuízos em relação às certificações, não, né? Não. Falando já de certificações, a COP de 2020 foi a primeira que conseguiu a certificação na 20121, né, que é a Gestão Sustentável de Eventos. E desde então, todas as COPs tiveram, né, não está formalizado, mas fica ali né, você precisa ter também, porque a outra teve. Então, era o nosso maior desafio, era a 20121, que era fazer né, acontecer a sustentabilidade no evento de sustentabilidade, né? E não foi prejudicial, inclusive foi o auditor entendeu como a resposta rápida, um bom treinamento, um bom DDS, um bom alinhamento das equipes, então não deixou a desejar em nada o que eles fizeram. Mas também não foi só o incêndio, né? Garantir a certificação, ela foi fruto de um trabalho que veio desde muito antes da minha entrada, ao pessoal da Secop Brasília, que desenvolveu, né, toda a parte da sustentabilidade antes da minha entrada e da Joana. Eles fizeram um trabalho muito bom, então tiveram muitos pontos positivos, desde o temporizador da torneira, desde não utilizar muitos lixeiras, né, residuários em banheiro, eram tudo com secadores de mão. Então, para evitar gerar esse tipo de resíduo, que não é um resíduo que a gente consegue reciclar, esse resíduo ele vira imediatamente um rejeito. Então, acaba que na nossa meta isso seria um problema. Então, vamos colocar secadores de mão. Então, a sustentabilidade, ela garantiu essa certificação com o trabalho árduo de muita gente, de todos aqueles grupos de trabalho que eu te falei, que vai desde resíduos sólidos até comunicação, relatoria, o pessoal da acessibilidade, que também trabalhou muito. E eu acho que foi o que eu mais aprendi durante a COP30 foi sobre a acessibilidade. Tinha uma equipe muito boa, então foi bem. O incidente da invasão também, que a gente sabe que também foi muito noticiado na época, né? Não teve consequências prejudiciais para as certificações. Não. Eu acredito que não. Para certificação, com certeza não, mas eu acredito que, inclusive, foi interessante no ponto de vista geopolítico a participação da comunidade indígena, né? A COP30, como legado para a Amazônia, deixa a transição justa, né? O pacote Belém vai trazer a transição justa, que é justamente incluir quem mora na Amazônia, quem está muito mais tempo ali, e incluir esse diálogo com comunidades tradicionais, foi o maior legado que nós pudemos ter na COP30. Então, a invasão deles deixa claro isso, sabe? Que é importante, eles estão ali, eles precisam ser vistos e principalmente ouvidos. Então, eu tenho como um momento marcante e positivo para a COP30. Pois é, porque a gente tem dois olhares quando a gente fala desse momento, né, da invasão. Da insegurança, de que não tinha policiamento necessário, de que faltou gente, ou exatamente esse olhar de que era necessário, eles precisavam ser vistos, ser ouvidos, e que bom que isso pôde acontecer. É claro que a gente não está fazendo apologia à violência, ao quebra-quebra, à destruição do patrimônio público, não é sobre isso. Mas eles precisaram se impor e talvez utilizaram essa forma brusca, tosca, que não era necessário, mas que se a gente fizer esse olhar de que todas as outras edições da COP sempre se falavam de Amazônia, sempre se falavam, né, das coisas que a gente tem aqui, mas essas pessoas nunca foram ouvidas de fato. Exato. Eu entendo como um ato político, tá? Um ato de pertencimento, acho que não é nem político, é uma questão de... Eles precisavam ser ouvidos de alguma forma. E esse ato, ele foi tido pra gente, olha, ninguém toca, ninguém mexe, eles estão fazendo e eles precisam fazer. Na Blue Zone, né? Na Blue Zone era o espaço da ONU,
a ONU ela tinha uma segurança muito rígida em relação... Própria da ONU, né? Própria A gente da não ONU, tinha envolvimento. exatamente. Então, tinham pessoas ali de outros países fazendo a segurança e a orientação é sempre não vamos tocar. Diferente da Green Zone, quem pôde visitar a Green Zone virou quase uma ocupação indígena. Eles estavam em todos os lugares na Green Zone, sentados, fazendo artesanato, fazendo pinturas. Então, eles ocuparam aquele espaço. Faltou um pouco de entendimento do que é Blue Zone, né, por essa comunidade, no sentido de que precisava, né, ter acesso, precisava entender por que aquele espaço foi criado. A discussão ali ela é um nível, né, que são líderes mundiais. Nós tivemos visita de 193 países, então é claro que precisava também que algum representante deles fossem ouvidos, né? Então é um tema bem polêmico, polariza muito os entendimentos do que foi aquele ato do povo indígena. Pois é. É porque quando a gente pensa nessa manifestação, a gente pensa que foi feito talvez da forma errada, que eles não tinham esse conhecimento e esse entendimento de que a Blue Zone era gerenciada pela ONU, então a gente como país não tinha muito essa interferência e talvez tenha dado esse ruído de comunicação. E aí foi tão criticado na época, foi tão, né, tipo, o incêndio e a invasão, eu acho que foram os momentos, assim, de bem tensão em relação a isso. E claro, quem não queria que acontecesse no Pará, deitou e rolou, e aí acabou falando besteira demais e dizendo coisas que nem sempre eram tão reais como a gente estava aqui vivendo e vivenciando de fato que tudo isso aconteceu. Mas eu queria entender agora com você como que essa participação na COP30 mudou a tua vida. Como que era o Helder antes de ter participado de tudo isso, de ter vivido esses momentos de tensão, e como que é você hoje como profissional, como mestrando, como uma pessoa que viveu tudo isso e que agora, virado a página, o que muda na vida de fato do Martins? Com certeza o olhar voltado para a sustentabilidade propriamente dita, né? Como eu te falei, eu era consultor de empresas. Eu ia lá, licenciava, saía. Hoje eu entendo a sustentabilidade muito mais ampla, desde governança até a parte mesmo de geração, de segregação de resíduos, a parte de que a empresa ela pode contribuir de fato com o meio ambiente e não somente ter uma licença ambiental, que era foco do meu trabalho. Então, para além disso, como que eu posso fazer com que, além de ter uma licença de operação, uma licença de instalação, esse empreendimento consiga ser sustentável e, de fato, garantir que aquela região possa ser impactada positivamente de alguma forma, né? Então, considerar as ODS também. Então, tem empreendedor que não entende, que faz, né, que já faz algum tipo de ODS das 18 que nós temos agora. Então, quando a gente chega, eu agora no licenciamento, vou licenciar você, vou tirar sua licença de operação, mas você sabia que você está atingindo esse ODS? Que tal a gente pensar diferente? Que tal a gente incluir, inclusive, esse aqui mais? Então, eu voltei o meu olhar para a sustentabilidade e não apenas para licenciamento ambiental. E foi aquilo que eu comentei logo contigo no início, sobre o meu papel, né, na COP30. Eu cheguei com a cabeça de o analista, o engenheiro ambiental que licencia. E foi 1% de tudo que eu fiz. Eu fiz muito, precisei fazer muito mais. Eu precisei sair assim, da caixinha das normas de licenciamento e a fundo em sustentabilidade, em ESG, em fazer checklist de fornecedor para entender como que eles podem contribuir, se eles estão utilizando o diesel, gasolina, qual o tipo de diesel que estão utilizando. Então, esse olhar hoje meu está bem mais voltado para a sustentabilidade do que, de fato, para licenciamento ambiental. Que bom, né? Que bom que a gente evolui como pessoa, que bom que você pôde aprender tudo isso. Vamos falar agora do fim, né? Dessa desmobilização. O que está faltando? Que tanto que vocês desmontam naquele lugar? Falta muita coisa ainda. O prazo é abril, que você falou. Mas a gente já está
praticamente no finalzinho de março. E aí falta o quê? O que que ainda está pendente quando o assunto é COP30? Então, a gente, na COP30, pegou o Parque da Cidade, a Secult, né? Organizou o Parque da Cidade e meio que dividiu no meio, Blue Zone e Green Zone. Nós tivemos 2 montadoras em cada uma montou, né, a zona diferente. Então, a DMDL montou a Blue Zone, a Pronto RG montou a Green Zone, e nessa montagem foram utilizados muitas tendas, né, como todos puderam ver. Então, o evento inteiro aconteceu em estruturas efêmeras. A Blue Zone 100% efêmera, enquanto que a Green Zone ainda tinha ali o centro gastronômico, que é mais um legado da COP30, que é uma estrutura muito bem montada, uma estrutura muito bem equipada, que pôde ser utilizada. Inclusive o pavilhão Pará foi utilizado lá. E assim, para se montar as tendas, precisa-se de muita mão de obra, precisa-se de uma estrutura muito bem montada. E a gente está falando de estrutura metálica de toneladas, e principalmente muitas equipes. Então, na Green Zone, nós tivemos cerca de 20 fornecedores distintos de material. E na Blue Zone, esse número pode ser triplicado tranquilamente. Então, a gestão de equipe, a organização de entrada e saída de material, agora também na desmontagem, a gente precisou doar muito material, e foi parte da sustentabilidade a responsabilidade de doar de forma adequada. Então, nós procuramos as entidades que precisavam de carpetes. Imagina, nós tivemos carpetes, lonas, tecidos, madeira. Isso foi doado? Foi doado, muita coisa foi doada. No relatório de sustentabilidade, que eu convido todos para ler quando houver a oportunidade, de ler e de fato entender o que foi doado. Foram muitas toneladas de material doado para instituições N. E a desmontagem foi exatamente isso, voltado para gestão de resíduos. Pode ser prorrogado ou vocês vão conseguir cumprir essa desmontagem até abril de 2026? Então, a Blue Zone está definitivamente desmontada, desmobilizada. A Blue Zone hoje já foi devolvida para a Secult. Que bom. Enquanto que a Green Zone está finalmente, está finalizando. Então não vai haver prorrogação. Não vai haver prorrogação. Abril conclui-se todo o trabalho em relação a isso. Exatamente. Abril finaliza os nossos últimos dados de resíduo, principalmente agora na desmontagem, a gente focou muito na segurança do trabalhador. Então a gente permanece lá, além de fiscalizar o trabalho, tem um técnico de segurança que garante que ele está sendo feito da melhor forma possível. Então, até ele gera um relatório diário. Então, esse relatório também já vai ser finalizado todo agora em abril. Está acabando o nosso tempo, infelizmente. Eu ficaria aqui horas conversando com você, porque é sempre um privilégio poder te ouvir. Mas o nosso tempo está acabando. Eu quero te agradecer por você ter aceitado o convite de conversar com a gente nessa tarde. Muito obrigada. Obrigada pela amizade. Obrigada pelo carinho que eu sei que você tem por mim, pela minha família. Eu estou muito feliz desse papo ter acontecido e eu quero que você deixe uma mensagem final para os engenheiros em formação ou para as pessoas que já estão no mercado de trabalho sobre o que tudo isso que aconteceu na tua vida no ano passado pode afetar ou pode servir de inspiração para os próximos engenheiros. Perfeito. Que bom. Uma mensagem importante é que realmente acredite que a Amazônia ela pode sim produzir profissionais muito bons, profissionais que vivem diariamente desafios que o resto do Brasil não vive e que a gente é diferenciado de fato por isso. A gente tem uma vasta quantidade de água e aí tem percentual de tratamento baixíssimo, mas ainda assim a gente consegue viver bem e fazer nosso trabalho aqui. Então, a maior mensagem que eu posso deixar a partir de tudo que eu aprendi e do que eu evoluí na COP30 é: você é sim um profissional muito bom, estando em Belém, estando em qualquer lugar do Pará. Que bom. Gente, estamos encerrando mais um Engenheirando. Eu quero agradecer ao meu amigo Ed Mourão pela responsabilidade, por ter confiado em mim esses 2 últimos sábados para a gente conversar. Ed, eu espero que no próximo sábado você já esteja aqui de volta ao seu programa, à sua casa. Eu quero te agradecer de verdade por ter me deixado aqui esses 2 sábados. Foi muito legal conversar com pessoas queridas, entender como que essa engenharia funciona. Minha gratidão a você.
E antes de terminar, eu não posso deixar de convidá-los. No próximo sábado, dia 28 de março, estamos fazendo um curso sobre a nova lei do licenciamento ambiental. Então, você, profissional, que quer se atualizar sobre essa nova lei, não perca essa chance. No link, aí ó, tá aí o cartaz para você ver. Na bio do Insta do Engenheirando, você pode se inscrever. Vai ser no próximo sábado, dia 28 de março, eu e o Ed, a gente vai estar lá no auditório do CREA e a gente vai esperar por você para a gente conversar sobre as alterações dessa nova Lei Geral do Licenciamento. Então, uma satisfação, até qualquer outro dia. Tchau!